A luta por igualdade na representatividade dentro dos poderes constituídos tem crescido ano após ano, eleição após eleição. No último pleito, em 2022, pela primeira vez na história, as candidaturas de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas superaram 50% de todos os candidatos. Foi o número mais próximo dos dados oficiais referentes à população preta e parda do Brasil. Isso contribuiu para o aumento no número de candidatos pretos ou pardos eleitos em primeiro turno. Foram 525 de um total de 14.712 candidaturas registradas, um crescimento de 10,78% em relação a 2018 e 12,89% em relação a 2014. Os indígenas também puderam celebrar aumentos na representação dentro da política. Embora com uma população menor dentro da sociedade, 2022 marcou o lançamento de 186 candidaturas registradas. Foram 9 eleitos, 2 vagas no Senado, 5 na Câmara dos Deputados e mais 2 em assembleias legislativas. 4 mulheres conseguiram ser eleitas deputadas federais. Essas conquistas são fruto de quê? São satisfatórias e suficientes? Qual foi o preço disso tudo? O que esperar do pleito em 2024? É possível pensar em mais pretos e indígenas nos cargos de poder, ocupando mais espaços nas câmaras de vereadores e prefeituras? Essas e outras questões estão no debate do Contraplano de hoje. Olá, eu sou o João Carvalho e estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia da população. Na edição de hoje, vamos falar sobre candidaturas afrodescendentes e de povos originários. Para esta conversa, convidamos a advogada eleitoral e fundadora do Observatório de Candidaturas Femininas, Valéria Landim, a secretária adjunta de promoção do IDH, Kelly Araújo, e o assistente jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Gabriel Serra. Quero começar a nossa conversa falando com a doutora Valéria Landim, que hoje, na realidade, esteve aqui em São Luís na semana passada, para falar a respeito, deste tema de hoje. Então, queria saber o que foi explorado na sexta-feira, dentro desse evento que aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, esse evento é uma iniciativa fruto de um projeto que desenvolvo a nível nacional, que é chamado Observatório Nacional de Candidaturas Femininas. E como um dos alvos desse projeto, nós temos o fortalecimento de candidaturas da população afrodescendente, mulheres e povos originários. Então, dentro dessa expectativa, nós inicialmente fizemos um trabalho de diagnóstico. Nós estamos nesse trabalho desde 2019, desde quando a primeira consulta sobre a participação da população afrodescendente chegou em discussão ao TSE no que diz respeito ao fomento dessas candidaturas com valores financeiros e também no apoio à propaganda para essas candidaturas, a exemplo do que já acontece com as mulheres. Então, essa situação se mostrou que ainda era muito incipiente e que precisávamos levar essas informações a essas pessoas, a esses grupos, dentro da estrutura também dos partidos políticos em nível nacional, nível estadual e municipal, para que essas pessoas cada vez mais se colocassem à disposição desses grupos, dessas agremiações e que viessem em maior quantidade participar do processo eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral acatou a minha sugestão. Eu já venho de outros tribunais regionais eleitorais. Essa é uma jornada que eu estou fazendo pelo Brasil com esse projeto, que se chama Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres, fortalecendo candidaturas afrodescendentes e dos povos originários. E a nossa ideia é realmente levar essa mensagem para todo o Brasil, a exemplo do que nós precisamos pensar do que pode ser esse resultado a partir das eleições de 2024. A gente percebe que mesmo a senhora sendo integrante desse observatório que leva o nome de Candidaturas Femininas, mas o observatório de uma forma mais ampla, ele também trata dessas candidaturas, da participação dos afrodescendentes, também dos povos originários dentro da política. Exatamente.
A justificativa desse trabalho, ele começa com uma pesquisa que eu iniciei em sede de mestrado acadêmico, pesquisando a subrepresentação feminina na política. E a partir desse recorte da mulher, os dados que eu encontrei depois foram dados que levavam a resultados piores quando se tratavam de mulheres pretas e pior ainda quando se tratava dos povos originários. Então eu fui fazendo esse recorte em grupos e a partir disso, desses dados de subrepresentação e de insuficiência, eu fui desenhando esse modelo de resposta especificamente para esses grupos. Nós sabemos que o Brasil hoje é um país que mais de 50% é composto por mulheres e mais de 50% é de pessoas pretas, são de pessoas afrodescendentes. Então, pensando nessa necessidade, pensando nesse número, é que nós entendemos a importância de trazer nessa caminhada esses 3 grupos, vamos dizer assim, minorias, que na verdade a contrassenso se tornam uma população muito maior dentro do nosso país, mas que não se encontram nos espaços de poder, nos espaços de decisão e especialmente na política nacional. Kelly, nós vivemos em um dos estados que tem majoritariamente população preta. Nossa maior parcela da população são de pessoas pretas. De que forma vocês, através desse olhar da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, têm observado essa parcela da população se envolver nas questões políticas e, mais ainda, tentar adentrar nos poderes, seja legislativo, seja executivo? Enquanto Sede Pop, a gente vem percebendo principalmente um processo de retomada, né? No qual os movimentos sociais, as consideradas minorias, entendem que a política se constitui como um espaço de poder importante e por isso elas passam a se organizar. E é muito importante também pontuar que, nem que seja na política, mas há uma presença muito forte de indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais dentro dos conselhos e comitês, como uma forma de garantir a participação popular desses segmentos e, principalmente, consolidar políticas públicas que possam envolver essas pessoas, na perspectiva de que é nada sobre nós sem nós. É algo que os movimentos colocam muito bem, no sentido de compreender que a construção de políticas públicas deve levar em consideração essas especificidades. E aqui no Maranhão, por ser um estado indígena e também um estado quilombola, essas demandas elas são muito mais complexas, porque elas envolvem relações de poder, acesso ao território, a própria questão da regularização fundiária. Então, essas lideranças, esses segmentos, quando passam a pleitear espaços de poder na política, é porque compreendem que a política é um caminho para o acesso a outros direitos. E é muito importante, por exemplo, nós temos uma retomada de candidaturas coletivas indígenas, quilombolas, nós já estamos fazendo monitoramento, inclusive, de pré-candidatos jovens indígenas e pré-candidatos quilombolas, que entendem que a participação popular ela pode envolver também nós estarmos em outras instâncias. Eu falo quando nós, porque também sou uma jovem quilombola, que entendeu que a política também é um instrumento de resistência. Antes de secretária, sou uma jovem quilombola do interior do Maranhão. Então, existe também essa relação do acesso à universidade, o acesso à educação formal, também como um mecanismo de garantir a nossa participação popular. Ou seja, nós estamos discutindo sobre lei de cotas nas universidades, mas a gente também está discutindo sobre assistência estudantil lá dentro das nossas comunidades, no ensino médio, técnico e também no ensino fundamental. Então, assim, é muito significativo esse movimento no Maranhão, porque representa que nós estamos entrando na política não para falar apenas de nós individualmente, mas enquanto coletividade nós estamos pautando a política, ocupando os espaços de poder e principalmente garantindo com que outras pessoas afrodescendentes, outras pessoas indígenas também estejam nesses espaços. Então, por exemplo, dentro da Sede Pop nós temos uma Secretaria de Junta dos Povos Indígenas, que é ocupada por uma liderança lá de São João do Caru, a Rosilene Guajajara, que foi candidata a deputada estadual no mandato coletivo. Então é muito significativo também ter essas experiências dentro da Sede Pop, porque a gente entende que sem esse diálogo com a sociedade, a gente não vai conseguir de fato pautar a política que consiga agregar a todos nós. Doutor Gabriel, em relação à participação, né, dos indígenas, na última eleição tivemos um número recorde
de participação de indígenas como candidatos, mas ainda é muito incipiente, de fato, a participação dentro das camadas de poder, né? A gente observa por meio do CIMI, né? O CIMI ele faz um acompanhamento dos povos no Brasil de um modo geral e no Maranhão também. Então, pela observação que a gente tem nas idas aos territórios, uma percepção que nós temos é a necessidade de formação deles enquanto pessoas indígenas, acerca dos direitos deles, que eles estão numa luta constante pelo território, né? Às vezes a gente fala de um cenário assim muito, um indígena se candidatar, mas assim, para ele se candidatar, ele tem que ter noção das lutas que ele trava ordinariamente dentro do território naquele momento, né? Então muitos estão hoje no Maranhão sendo parte dos guardiões, né, que são grupos que promovem a proteção do seu território, do seu povo e enfrentando o combate lá. Hoje a gente já tem no Maranhão povos que têm operações junto com a Polícia Federal, né? Então assim, esse povo ele sai dali, essas lideranças indígenas saem dali, né, e buscam maximizar os seus direitos ali, mas a gente esbarra nessa situação de ter uma dificuldade de se inserir nesses meios de poder, né? Isso é algo que a gente observa aqui com muita frequência nas regiões do Maranhão. Doutora Valéria, em relação a esse entrave que ainda tem para a população preta, a população indígena, isso ainda é muito do, digamos, patriarcalismo político que existe dentro do nosso país? Seria isso? Na verdade, isso faz parte de uma característica muito presente no Brasil e de uma perpetuação de uma situação que nós chamamos de racismo estrutural, né? Isso se coloca quando esses grupos, quando essas pessoas querem acessar esses espaços de poder e encontram, inclusive, resistências institucionais. Posso dar um exemplo a título da votação agora e da aprovação da PEC número 9 de 2023, que não deixa de reconhecer a institucionalização da corrupção, o reconhecimento da corrupção e da falta de incentivo, né, desse investimento financeiro nas candidaturas de mulheres, pretos e de povos originários. Então, isso é uma resposta do que é o Estado brasileiro, de como ele vem se comportando e como ele se incomoda ainda com a chegada, com a presença e a permanência de líderes pretos, indígenas e de povos quilombolas, vamos assim dizer, que mais uma vez representa a maioria da população brasileira. Kelly, eu quero falar contigo sobre os caminhos, né, que atualmente têm sido buscados, que vocês têm observado, que a nossa população, né, a população preta, a população indígena tem buscado para adentrar esse campo, mas a resposta vai ficar para o próximo bloco. No momento do nosso primeiro intervalo, já nós voltamos com a discussão no Contraplano. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo candidaturas afrodescendentes e de povos originários. No encerramento do primeiro bloco, Kelly, eu voltei para você para saber, né, os caminhos que essa parcela considerável da nossa população tem buscado para adentrar esses mecanismos. De certa forma, tu já até colocaste um aqui, que são as candidaturas coletivas, a junção de forças. Além desse, tem outros caminhos que tanto pretos como os indígenas têm buscado? A gente vem compreendendo muito que nós temos o cenário das federações, que era uma realidade que até 6, 8 anos atrás a gente não tinha no Brasil, e as federações elas vêm diminuindo a quantidade de candidatos, e aí a perspectiva de candidatura coletiva acaba sendo um caminho para que lideranças indígenas, lideranças afrodescendentes possam estar nos espaços de poder. A gente tem uma experiência aqui no Maranhão, que é um mandato coletivo aqui de São Luís, que foi o primeiro mandato coletivo do Estado, que foi eleito em 2020, que é formado majoritariamente por pessoas afrodescendentes. Então é um caminho no qual a gente não perde potenciais candidaturas e fortalece nomes que têm um entendimento de uma candidatura coletiva como co-vereadores. A perspectiva também de conselhos e comitês, ele é um outro caminho onde as lideranças se inserem no debate estadual ou nacional, e aí é muito representativo para nós, por exemplo, que nós temos um indígena maranhense no Conselho Nacional de Juventude, né, que é o Theo Guajajara. Então,
esse ocupar espaços para além do partidário, ele é muito significativo. Eu faço um acompanhamento de uma das federações aqui no Maranhão como secretária de organização e a gente vem pontuando a necessidade do fortalecimento de candidaturas afrodescendentes, de indígenas e de mulheres, não aquela perspectiva de ocupar meramente o fundo eleitoral ou a reserva de vagas para as candidaturas de mulheres, mas que sejam candidaturas com potencial, que tenham um diálogo com a sociedade e que tenham uma garantia dos partidos de uma estrutura, porque esse é um dos grandes gargalos. Candidaturas que se colocam no processo eleitoral e que no meio do caminho não conseguem ter assistência para material gráfico, para assessoria jurídica e contábil. Então é muito estratégico, inclusive parabenizo o trabalho da doutora Valéria, porque não é só apenas colocar o nome à disposição, mas é importante que os partidos tenham um compromisso de dar condições dignas para que aqueles candidatos afrodescendentes e indígenas disputem de igual para igual. É muito importante que os planos de governo, por exemplo, debatam sobre a questão indígena, sobre a questão quilombola, porque a partir do momento que nós estamos nos planos de governo, a gente demarca que aquilo ali é prioridade para o candidato, porque se não está no plano de governo, não vai entrar na LOA, não vai entrar no PPA, não vai entrar em vários dispositivos que garantem o acesso e principalmente orçamento para a promoção de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais e povos originários. Então, assim, nós fazemos esse trabalho de reeducação sobre os planos de governo, também com a compreensão que a gente precisa abarcar essa realidade, que é uma realidade do Maranhão e não só do Maranhão. Se for comparar o eleitorado indígena, por exemplo, 2% do eleitorado nacional, não chega a 200 mil, mas nós temos experiências, por exemplo, da última eleição, que 8 prefeitos autodeclarados indígenas foram eleitos, assim como deputados, governadores. Então é muito estratégico que, ainda que seja só esses 2%, né, que está autodeclarado indígena, que eles tenham condições iguais de estar dentro dos espaços de poder. Gabriel, vou seguindo na linha de raciocínio aqui da Kelly. Ela falou a respeito desses 8, né, prefeitos declarados indígenas e também nas últimas eleições, em 2022, nós tivemos um número, né, não tão alto, mas que já representa alguma coisa dos eleitos, né, declarados indígenas para o Senado, para a Câmara dos Deputados e também em assembleias legislativas. E um detalhe que me chamou bastante atenção foi o fato dos 5 deputados federais que existem, são 4 indígenas, né? Apesar de que uma, que é a Sônia Guajajara, está ministra no momento, não está exercendo um mandato. E aí eu te pergunto, vocês fazem um acompanhamento dos mandatos dessas pessoas, observam, elas conseguem dar um encaminhamento naquelas demandas a ponto de estimularem outros indígenas a pensarem em entrar, né, na política partidária? Dentro dos territórios a gente percebe que há um estímulo orgânico do interior das organizações indígenas. O que eu quero dizer com isso? As próprias organizações que existem dentro do território, que são várias, não é só uma organização, se estimula a juventude, né, as lideranças a buscarem pleitos eleitorais. Por quê? Porque essas candidaturas que se autodenominam, ali quando ele na autodeclaração dele ele diz que é indígena, muitas vezes é para constar aquele dado, mas não há capilaridade dentro do território. Então a gente percebe isso como? Com as votações que ocorrem, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. A gente percebe que existem muitas votações que são nocivas aos povos. O maior exemplo disso é a Lei 14.701, que aconteceu agora no final do ano, né, que logo depois do julgamento do marco temporal institui o marco temporal ali de uma maneira completamente contraditória ao que o Supremo havia decidido, né, e atinge diversos territórios aqui do Maranhão. Então, a gente percebe que mesmo, às vezes, o político se declarando ali, quando ele faz o cadastro dele, a autoidentificação dele, como indígena, aquilo ali está no papel, está no dado burocrático, mas não está na prática dele, né? Esse é algo muito perceptível nos territórios. Certo, eu vou voltar a falar com a doutora Valéria Landim, porque saber o papel da educação justamente ligada a essa parcela da população, nesse sentido de conscientizar
para essa participação. Mas a resposta nós vamos deixar para o próximo bloco, que é o momento de mais um intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraplano de hoje. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo candidaturas afrodescendentes e de povos originários. Participam desse debate a advogada eleitoral e fundadora do Observatório de Candidaturas Femininas, Valéria Landim, a secretária adjunta de promoção do IDH, Kelly Araújo, e o assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Gabriel Serra. Como eu falei no encerramento do bloco anterior, queria saber, doutora Valéria, a respeito justamente desse papel educacional de mostrar para a população preta, lá também mostrar para a população indígena, né, como é importante abraçar a causa, né, do seu povo para poder fazer essa defesa e, quem sabe, adentrar no mundo da política. O fator formação, o fator educação, ele é indispensável nesse processo. Quando eu me deparei com essa pesquisa da subrepresentação, eu encontrei várias causas, vários entraves, e um deles era exatamente a ausência de formação dessas pessoas, dessas mulheres pretas, mulheres indígenas, e em relação à gestão e como se aproximar do básico, da política, como interagir com os partidos políticos, como fazer política e como liderar e gerenciar uma campanha eleitoral. Então, desde 2019 eu comecei a realizar esses cursos e durante a realização desses cursos é muito interessante dizer que a maioria, quase que 97% dessas pessoas apenas ouviu falar de algum direito ou outro, mas não sabiam que poderiam reivindicar direitos como a solicitação de parte desses fundos, que poderiam cuidar das suas campanhas com autonomia, porque em geral, tradicionalmente, o Brasil, as campanhas são lideradas pelos coronéis dentro dos seus recantos, né? Eu me lembro agora com, vamos dizer assim, com uma certa bondade, vamos assim dizer, do que o livro Coronelismo, Inchada e Voto, ele retrata, de que o poder no Brasil, a estrutura política no Brasil, ela se perpetua para que esses grupos não venham a ser desestabilizados ou não venham perder o seu espaço. Então, a partir do momento em que eu crio um curso, e aqui eu vou fazer um parêntese de que quando eu informo para esses grupos, para essas pessoas, de que a Lei 9.096 dos partidos políticos determina que 5% do fundo partidário deve ser destinado para a formação política de mulheres, essas pessoas se surpreendem de uma forma como se estivessem vendo a própria volta de Jesus Cristo, né? Então, para você ver como uma informação básica, como essa, da obrigatoriedade da formação política desses grupos, ela deixa de chegar a quem de fato quer liderar e quer fazer política. E quando a gente fala de outros graus de formação, e aí eu trago um grupo menor, vamos dizer assim, de pessoas que realmente são pré-candidatas ou candidatas, eu trago informações básicas como, por exemplo, a gestão de uma campanha eleitoral, a organização dos grupos, das lideranças, a parte de propaganda eleitoral, a importância de fazer pesquisas eleitorais e sentir como o nome se encontra no meio do seu eleitorado. Eu trabalho também os aspectos relacionados à comunicação, publicidade, marketing, novas tecnologias, a importância da internet, da inteligência artificial, como o Tribunal Superior Eleitoral tem avançado e se tornado extremamente ousado no sentido de demonstrar a importância de não se afastar das novas tecnologias, mas de uma certa forma também resguardando os nossos direitos fundamentais. E não somente isso, um outro aspecto também que guarda bastante relevância, e quando eu trago isso como informação para essas mulheres especialmente, são os casos e como se colocam as situações de violência política de gênero. E não somente a violência política de gênero, como também violência política de gênero potencialmente contra mulheres pretas
que se agrava de uma forma muito maior, especialmente nesse período de campanha eleitoral e em redes sociais. Então veja que são temas pontuados de que eu mencionei aqui e que a maioria desses candidatos, dessas candidatas, não tem informação sobre esses casos e que encontram amparo legal, estão previstos na legislação eleitoral, como também tem amparo na própria Constituição Federal. Então, apenas um ponto, a formação, a educação política eleitoral, ela é apenas uma gota nesse imenso oceano, mas que ele não deve cessar, não deve parar, e isso deve continuar sendo fomentado na estrutura interna dos partidos políticos e no meio das lideranças, também como bem falou a nossa secretária, que essas pessoas e também o doutor mencionou que os próprios grupos indígenas também ali se organizam. Então, a informação é preciso chegar individualmente para cada um desses grupos. Eu não posso tentar apresentar uma informação, apresentar um treinamento para uma comunidade quilombola, para um território indígena, como se todos fossem a mesma coisa. Cada um deles tem e traz as suas particularidades. Kelly, queria saber de ti se é possível, diante que já se falou aqui, né, primeiro no segundo bloco, agora com a fala da doutora Valéria, se é possível pensar em mais pretos e mais indígenas ocupando os cargos, por exemplo, agora, essa eleição de 2024, nas câmaras de vereadores e prefeituras? Eu acho que existe um processo muito significativo que dentro dos territórios, infelizmente, vem ganhando força, é o descrédito da política como um caminho para a mudança de realidades. Assim. Existe, infelizmente, um negacionismo que vem adentrando dentro dos territórios. Então, é muito simbólico também pensar a própria questão da representatividade, né? Que nem sempre aquela pessoa autodeclarada afrodescendente ou indígena vai votar ou atuar a favor do seu grupo étnico, pensando nessa perspectiva, nesse recorte racial. E assim, eu vislumbro com muita esperança de que a gente possa estar em outros espaços, né? E aí, pensar, por exemplo, como nós estamos conduzindo a gestão pública enquanto secretários de Estado, superintendentes, coordenadores, como a população indígena, por exemplo, vem estando sendo amparada no Ministério dos Povos Indígenas, que é um ministério recente que foi criado no atual governo. De que forma a gente está conseguindo conduzir a política, levando o protagonismo para esses segmentos? E, como bem a doutora colocou, essa questão da educação para a formação. Porque dentro dos territórios, através da educação popular, através dos nossos saberes, nós também temos uma compreensão da política. Mas muitas vezes essa compreensão da política ela não é atrelada com a questão burocrática. Nos é negado o acesso à burocracia. E quando se fala de burocracia, vai desde eu saber como eu registro minha candidatura, como é que eu acesso o Candex, o que é uma convenção eleitoral, até de fato fazer uma prestação de contas. A gente tem um fenômeno, por exemplo, das candidaturas de pessoas trans e travestis, que elas são embargadas, que elas são impedidas novamente de serem acompanhadas, justamente pela violência política atrelada à questão da orientação sexual e identidade de gênero. Então, é também pensar a diversidade dessas populações. Eu posso ser uma candidata jovem, mulher, negra, LGBT, pessoa com deficiência. Então, como é que, de fato, eu posso pensar esse sistema político que consiga agregar essas realidades? E assim, eu vejo com esperança, né, esse processo de retomada, de aldear a política, de aquilombar a política, mas eu compreendo que a gente precisa, dentro dos nossos territórios, nos apropriar dos mecanismos da comunicação e da informação e também da burocracia para que a gente possa, de fato, ter candidaturas competitivas. É muito bonita a ideia da representatividade, mas a representatividade sem estrutura, sem condições dignas, faz com que essas candidaturas não tenham viabilidade e que na hora de um pleito para ser decidido quem vai ser prioridade para o partido e quem não vai ser, a gente sabe a cor de quem é prioridade, o gênero de quem é prioridade. Então é muito importante, por exemplo, nós estamos num processo significativo de escolhas de vice-prefeitas negras, de escolhas de prefeitas negras. Por exemplo, em Uberlândia, a deputada Dandara, que inclusive é relatora da lei de cotas,
que foi aprovada agora, ela é pré-candidata e é um processo significativo, mas sem estrutura, sem de fato esse processo de reeducação, a gente sempre vai ficar na posição de subalternidade ou de negação da importância da política. Doutor Gabriel, em relação a uma certa unidade da população indígena, a gente sabe que hoje existe, ao contrário de mais de 500 anos atrás, a população indígena, né, ela reduziu bastante. Então, se pensa em algo tipo unidade, né, as mais diversas tribos, as mais diversas aldeias, pensar em algo mais coletivo, de ter representatividade, existe isso? Já se percebeu isso? Essa visibilidade para os indígenas, ela sofreu um golpe duro nos últimos 4 anos, né? E a partir desse novo governo do presidente Lula, com a implementação desse ministério que a secretária Kelly mencionou, ocupado por uma liderança indígena, que não é uma liderança indígena apenas desse momento, mas uma liderança indígena antiga, né? A Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana na FUNAI. Então a gente tem cargos hoje ocupados por indígenas e que promovem pautas que são da unidade indígena. A reivindicação pela a demarcação, a titulação dos territórios, né? Mas mais importante do que isso também é mencionar, retomando o que a Kelly disse, a respeito dessa estrutura, né? Porque além de você ocupar o cargo, é importante você saber votar para colocar uma pessoa naquele cargo. Então a gente, considerando que o indígena, assim como qualquer cidadão brasileiro, vai votar em diversos cargos numa eleição, seja ela majoritária, seja essa eleição municipalista, né, ele tem que saber votar. Recentemente, o CIMI propiciou a vinda de lideranças indígenas da Juventude Canela para o Maranhão, onde foram na Secretaria Extraordinária de Juventude do Estado, foram no Ministério Público Federal, foram nos órgãos que efetivam políticas públicas de Estado, né, para conhecer. Então, assim, esse conhecimento das jovens lideranças, de como funcionam os processos, os procedimentos, né, como é que eles dão entrada, né. A gente tem indígenas hoje pleiteando a compra dos seus territórios administrativamente. Então, tem uma série de mecanismos de Estado que as lideranças precisam se apropriar e estão se apropriando para poder utilizá-las, né. Então, essa unidade ela é conseguida assim, com conhecimento dos processos que podem ocorrer, da forma como pode se dar a participação do indígena dentro do cenário político, mas também dentro do cenário do cidadão, né, de buscar os seus direitos. Eu acho que esse é o caminho. A gente já está encaminhando aqui para o final, eu queria abrir o espaço para as considerações finais. Eu quero começar justamente por você, doutor Gabriel. Fique à vontade para colocar aquilo que porventura não tenhamos explorado aqui dentro do programa. Perfeito. O CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, ele propicia uma assessoria aos povos, né, para ter mecanismo, força e momentos de presença em órgãos que geralmente eles não estão presentes. Então a gente tem atuação no âmbito jurídico e também no âmbito do dia a dia, da formação política dos indígenas, né? Então a TV Assembleia oportunizar esse momento aqui para a gente trazer esses elementos de informação é importante, a gente agradece e nos colocamos à disposição. Kelly, fica à vontade. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, falando de uma pauta tão cara que ainda precisa de uma atenção maior de nós enquanto gestores públicos, enquanto pessoas que estão dentro da política ocupando cargos e funções muito específicas, né? Então a Sede Pop mais uma vez se coloca à disposição para esse e demais espaços e reforçamos ainda, né, que a Sede Pop possui uma ouvidoria onde qualquer situação de violação de direitos ela pode ser encaminhada, é o nosso canal de denúncias, inclusive sobre situações que envolvem violência política, né? É importante para nós fazer esse acompanhamento, porque tudo é direito humano. E quando a gente tem um olhar específico para as nossas lideranças jovens, para nossos territórios, a gente garante com que o futuro
exista. O presente da política são essas pessoas, mas essas pessoas precisam estar em territórios seguros e em meio ambientes saudáveis. Então também não tem como pensar direito humano sem pensar na pauta climática. Então também é um chamamento para que as candidaturas e pré-candidaturas afrodescendentes e também de povos originários pautem a questão climática, considerando a emergência da pauta. Nós vamos receber uma COP em Belém ano que vem e o Maranhão precisa estar no radar, construindo política pública e potencializando lideranças para falar sobre clima a nível nacional e internacional. Certo. Doutora Valéria. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso, é uma alegria estar aqui no Maranhão, nesse momento de experiência tão incrível que eu estou vivendo no que diz respeito a essa imersão quanto à questão das candidaturas de afrodescendentes, dos territórios, dos indígenas, das mulheres maranhenses, inclusive, e para dizer que desde já nós estamos vigilantes, atuantes, no que diz respeito ao acompanhamento dessas candidaturas de mulheres, de pretos e de povos originários, para dizer também que qualquer natureza de violação, qualquer natureza de convite para candidaturas simuladas, qualquer convite para desistência das candidaturas desses grupos, ou de em casos também, inclusive, de violência política de gênero, falta da chegada do recurso para o fomento dessas candidaturas, nós estamos recebendo essas denúncias via das nossas redes sociais e também pelo nosso e-mail, candidaturasfemininas@gmail.com e também no nosso Instagram, @candidaturasfemininas. Vai ser um prazer acompanhar essas candidaturas ou essas pessoas que queiram estar ligadas nas informações e nas movimentações que nós iremos fazer durante todo esse período das eleições de 2024. No mais, o que eu tenho a desejar é sucesso, muita prosperidade, muita confiança, muita esperança também de que é preciso abrir o caminho, pavimentar, construir e nele permanecer. Sucesso para todos vocês e ótimas eleições. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela presença aqui conosco e chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Cantanhede. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.